Olá, bem-vindo a mais um Simples Assim. Eu sou Eduardo Pardini e hoje eu vou trabalhar com vocês também sobre o tema compliance. Só que nós vamos ver a organização, vamos entender a dinâmica que envolve esse tema e vamos compreender a responsabilidade de cada uma das linhas de gestão que estão presentes dentro de uma corporação. Então, vamos trabalhar essa organização. Primeira linha de gestão, segunda linha de gestão, terceira linha de gestão. Entendendo que na primeira linha de gestão nós temos a gestão operacional e a gestão executiva. Na segunda linha de gestão nós temos os especialistas e a terceira linha de gestão é a auditoria interna. Vamos entender qual é a responsabilidade de cada um dentro deste processo. A primeira linha de gestão, como nós sabemos, ela é responsável pela condução de todas as ações sob a responsabilidade deles, né? Sobre aquele processo que é responsabilidade daquela gestão. Ele é responsável pela eficiência, ele é responsável pela modelagem do processo, ele é responsável pela identificação dos riscos, avaliação dos riscos e ações de mitigação e ter um bom sistema de controles internos como apoio a essas ações de mitigação. Isso é responsabilidade da primeira linha de gestão. Logicamente que ele não está sozinho nesse barco e ele pode sim se utilizar do apoio da segunda linha. Na segunda linha, eu estou dividindo em dois grandes grupos aqui. Eu estou colocando o jurídico como sendo uma segunda linha de gestão, seja ele interno da empresa, ou seja ele externo. E aqui embaixo eu estou colocando também os outros especialistas. Gerenciamento de risco, controles internos e compliance. Cada um tem atividades pertinentes em todo este processo. Muito bem. Vamos entender que a primeira linha de gestão, ele precisa saber que as leis alteraram, novas leis vieram e eles precisam entender qual é o seu impacto. Como que isso acontece? O jurídico, que tem uma responsabilidade, ele é o expert na parte legal, ele identificando, e ele precisa ter um radarzinho, que ele vai identificar toda e qualquer mudança, alteração legal e normativa para poder avisar a primeira linha de gestão e falar, primeira linha de gestão, olha, mudou essa lei, entrou esta lei, entrou este decreto, verifique se ele traz algum impacto para o seu processo. Então, a primeira linha de gestão, recebendo essas informações, ele vai avaliar se existe impacto. Muito bem, existe impacto, então agora eu preciso identificar os riscos. Ah, mas para identificar os riscos, ele pode chamar os especialistas sobre o gerenciamento de risco, que vai ajudá-lo a entender quais são os riscos, quais são os fatores de risco, avaliar a magnitude desse fator de risco para que ele possa fazer o tratamento adequado. Lembrem-se que gestão de risco é o processo que permite que nós possamos aumentar a capacidade daquela atividade e alcançar os seus objetivos. Eu preciso conhecer os riscos, as causas do risco, avaliar a magnitude, comparar com o apetite a risco e tratar esses riscos, para trazer esses riscos dentro do nível aceitável daquela organização. Também é importante lembrar para vocês que o apetite a risco de uma empresa, quando se fala em compliance, é zero. É zero. Nós não podemos conceber que uma empresa tenha o apetite a risco de fazer alguma coisa fora da lei. Então, este é o apetite a risco mais simples de se identificar. Ele é zero. Ah, mas pode acontecer casos aonde eu não esteja em conformidade, lógico, mas a partir do momento que acontece, eu tenho que tomar uma ação rápida e contundente para que não aconteça mais, porque eu não tenho apetite a isso. Então isso é importante. Muito bem, ele vai trabalhar o gerenciamento de risco e essa gestão de risco vai identificar
os riscos, as suas causas e também vai avaliar a sua magnitude. A partir deste momento, ele precisa tomar uma ação mitigatória. E aí é onde entra a área de controles internos. A área de controles internos também vai auxiliar a gestão para entender qual é o melhor processo mitigatório para mitigar, para minimizar a ocorrência deste risco de compliance. Uma vez feito isso, eu tenho a área de compliance que passa a auxiliar o gestor no monitoramento desse risco. Ele vai lá, se for realmente um risco material, um risco significativo, que possa trazer um impacto muito contundente para a organização, eu tenho a área de compliance auxiliando a gestão a fazer este monitoramento. Segunda linha de gestão não é auditoria. Segunda linha de gestão é apoio à primeira linha. São os especialistas que vão auxiliar a gestão a cumprir com a sua responsabilidade de gestão de risco e de controles internos. É isso que a segunda linha de gestão vai fazer. Aonde é que vai entrar a terceira linha de gestão? A terceira linha de gestão, que é a auditoria interna, ela vai fazer uma avaliação independente e objetiva para saber se todo o gerenciamento de riscos de compliance está sendo realizado de maneira adequada, que as ações, o seu sistema de controles, ele é adequado para mitigar os riscos dentro dos níveis aceitáveis dessa organização. Então, todos aqui têm uma responsabilidade muito grande neste processo de compliance. Eu já falei em outras oportunidades que compliance não se confunde somente com integridade. Compliance é muito anterior à lei anticorrupção. A lei anticorrupção, que fala da integridade dentro da organização, ele é uma parcela pequena da área de compliance. Compliance, ele começa a ser discutido no mundo lá no início do século passado, nos anos 20, nos anos 30, quando começam a aparecer as primeiras agências reguladoras nos Estados Unidos. Começa a se falar de compliance. Se nós voltarmos um pouco mais recente, muito mais contemporâneo meu, em 1992, quando sai a primeira estrutura do COSO Controles Internos, já havia ali um objetivo do sistema de controles internos, que é manter a conformidade legal. Então, compliance, ele é muito mais abrangente do que simplesmente ficar trabalhando num programa de integridade. Ele precisa trabalhar na dinâmica dessa organização, onde todos aqui têm responsabilidades em relação a esse tema compliance. Tá vendo? É simples assim. Eu vejo vocês no próximo programa e seja feliz.